Olá, seja muito bem-vindo à nossa série Encontros com Jesus, episódio 8. Há momentos na vida em que tudo parece silenciar. As orações parecem não ser ouvidas, o céu parece distante e o coração pesado. A morte chega, às vezes não apenas do corpo, mas dos sonhos, das esperanças, dos planos que um dia floresceram e agora estão cobertos pela pedra fria da espera. Mas o amor de Deus nunca chega atrasado. Ele chega na hora exata em que o impossível se transforma em testemunho. Esta é a história de um homem amado por Jesus, mas que foi levado ao limite da fé. Uma história onde a morte não teve a última palavra. Esta é a história de Lázaro. O sol se despedia no horizonte de Betânia. Marta e Maria corriam de um lado para o outro, aflitas. O irmão, Lázaro, estava muito doente. Elas haviam enviado uma mensagem urgente a Jesus. Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Uma mensagem direta, cheia de confiança. Afinal, Jesus já havia se hospedado na casa deles. Ele os amava. A resposta viria rápido, certo? Mas os dias se passaram, e ele não veio. A cada hora que passava, a angústia crescia. Cada tosse de Lázaro, cada gemido de dor, era um eco do silêncio de Jesus. O corpo de Lázaro enfraqueceu, o sopro de vida se apagou, e a casa se encheu de pranto. A esperança morreu junto com ele. O silêncio de Jesus agora ecoava mais alto que o choro desesperado das irmãs. As pessoas que vinham consolar a família cochichavam entre si. Se ele realmente o amava, por que não veio? Ele curou cegos, leprosos. Por que abandonou seus amigos no momento mais difícil? No meio de tanta dor, a fé de Marta e Maria balançava como uma chama fraca, prestes a se apagar. Elas não entendiam, elas confiaram, elas chamaram, mas a ajuda não chegou a tempo, ou pelo menos não no tempo delas. Enquanto isso, longe dali, a caminho de Betânia, Jesus dizia aos seus discípulos: Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Eles, confusos, pensaram que se tratava de um sono comum, um sinal de melhora. E então Jesus falou claramente: Lázaro está morto, e por vossa causa me alegro de não ter estado lá, para que possais crer. O silêncio do mestre não era descuido, não era abandono, era propósito. Era a preparação de um cenário onde a fé seria levada a um nível que ninguém jamais havia imaginado. Quando Marta ouviu que Jesus se aproximava da aldeia, correu ao encontro dele. Seus olhos estavam marejados, a voz embargada, o coração dividido entre a alegria de finalmente vê-lo e a dor dilacerante da perda. Ela disse as palavras que estavam presas em sua garganta há 4 dias. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Havia uma ponta de acusação, de mágoa, mas também uma fé residual que se agarrava à presença dele. Jesus, com calma e autoridade, respondeu: Teu irmão há de ressuscitar. Marta, pensando como qualquer um de nós pensaria, respondeu com a teologia que conhecia: Eu sei que ele há de ressuscitar, na ressurreição do último dia. Era uma fé para o futuro, para o fim dos tempos. Mas Jesus a trouxe para o agora. Ele olhou nos olhos dela e declarou uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquelas palavras não eram apenas consolo. Eram eternidade sendo dita com voz humana. Não era sobre um evento futuro. Era sobre a pessoa que estava ali, na frente dela. Marta se calou. As lágrimas agora eram diferentes. Algo mudou dentro dela. Ela correu para chamar Maria. O mestre está aqui. E te chama. Aquele chamado era pessoal. Era um convite para sair do luto e ir ao encontro da vida. Maria se levantou depressa. O povo que estava com ela, chorando, a seguiu, pensando que ela ia ao túmulo para chorar mais. Mas ela ia em outra direção. Quando viu Jesus, não conseguiu falar muito. A dor era tão avassaladora que ela apenas caiu aos seus pés e repetiu a mesma frase de sua irmã: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O mesmo lamento, a mesma dor, a mesma sensação de que tudo poderia ter sido diferente. Jesus olhou para ela, viu o sofrimento genuíno em seu rosto, olhou para o povo que a acompanhava e chorou. O Filho de Deus, aquele que segurava o universo nas mãos, que sabia o final da história, chorava. Ele não chorou porque duvidava do que estava prestes a fazer. Ele chorou porque sentiu. Ele sentiu a dor da perda, a angústia da separação, a fragilidade humana.
Ele se compadeceu, mostrando que nosso Deus não é um Deus distante, mas um Deus que chora conosco. O caminho até o túmulo era silencioso, pesado. O cheiro da morte já dominava o ambiente, um lembrete cruel da realidade. Jesus, com uma firmeza que contrastava com suas lágrimas, ordenou: tirai a pedra. Marta, a prática, a realista, se apressou em intervir. Senhor, já cheira mal, pois é de 4 dias. Ela estava tentando proteger Jesus da visão e do cheiro da decomposição, da realidade terrível da morte. Mas Jesus a olhou com amor e a lembrou da promessa. Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? A fé não nega a realidade do mau cheiro ou da pedra, mas ela confia que o poder de Deus é maior que qualquer obstáculo. Hesitantes, os homens rolaram a pedra pesada. A escuridão da sepultura foi exposta. O vento soprou leve. Jesus então levantou os olhos ao céu e orou em voz alta: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está em volta, para que creiam que tu me enviaste. Ele estava ensinando. Cada passo era uma lição de fé e dependência. Então, respirando fundo, com uma voz firme, cheia de autoridade e amor, ele gritou para dentro da escuridão: Lázaro, vem para fora! O tempo parou. O ar parecia segurar o fôlego. O que aconteceria a seguir? E de dentro da escuridão do túmulo, algo se moveu. O som de passos lentos, arrastados, de quem retorna de uma longa jornada, ecoaram entre as pedras. Lázaro saiu, ainda envolto nas faixas mortuárias, o rosto coberto por um lenço. Ele estava vivo. Jesus olhou para os que estavam ali, paralisados pelo espanto, e disse com tranquilidade: Desatai-o e deixai-o ir. A morte havia perdido. O amor venceu. Não era apenas um corpo que voltava à vida, era a fé de uma casa que era restaurada. A esperança de um povo que era renovada, o lembrete eterno para todos nós de que o tempo de Deus não atrasa, apenas amadurece o milagre. Às vezes, Deus permite que algo em nossa vida morra. Um sonho, um relacionamento, um projeto. Ele permite que a pedra seja rolada e que o mau cheiro da decepção apareça, não por descaso, mas para que o milagre não seja apenas de cura, mas de ressurreição, para que não reste dúvidas de que foi Ele quem agiu. Quando tudo parecer perdido, quando o silêncio de Deus for ensurdecedor, lembre-se da voz que ecoou em Betânia. O amor de Cristo ainda chama pelo nosso nome, e quando Ele chama, nem a morte, nem o desespero, nem a pedra mais pesada podem resistir. E enquanto Jesus caminhava novamente entre seus discípulos, uma multidão o cercava. Homens, mulheres e crianças famintas, buscando mais do que pão, buscavam alimento para a alma. Era o início de um novo milagre. O que acontece quando a fome de milhares de pessoas encontra a compaixão de Jesus? Descubra em nosso próximo episódio. A multiplicação dos pães. O pão que sacia para sempre. Muito obrigado por nos acompanhar em mais esta jornada. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir e se inscrever no canal para não perder o próximo episódio da nossa série. Fique com Deus e até a próxima.